Queridos, vamos à meditação, então, vamos ao Evangelho, o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 10. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que farei dos versículos 29, 30 e 31. Está escrito assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus: não se vendem 2 passarinhos por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis do que muitos passarinhos. Amados, nós estivemos pregando no domingo próximo passado, na oração sacerdotal, e fizemos menção que Jesus orou por muitas coisas ali, mas que ele estava orando receoso, porque ele estava indo para o Pai, dali a pouco ele se entregaria e seria preso, crucificado, seria sepultado, e que a igreja passaria por um período até a chegada de Pentecostes, do Espírito Santo, sozinho, todos os crentes, cada um sozinho, que a igreja seria dispersa. Tem muita gente que deixou de ser crente nessa pandemia, e é o que Jesus tinha medo naquele dia. Tem muito crente que enfraqueceu nessa pandemia. E quando eu falo assim, falo de maneira geral. Aquela pandemia que a igreja enfrentaria, Jesus estava orando e ele nos incluiu naquela oração. E ele falou de uma coisa na sua oração muito importante, que ele estava orando para que a igreja, logo mais abaixo do texto que lemos domingo passado, ele fala que não orava somente por aqueles que já pertenciam à igreja naqueles dias, mas orava também por aqueles que haviam de crer nele, e aí Jesus me incluiu, te incluiu a igreja de todos os tempos na sua oração. Nós estávamos lá, sendo nomeados por Jesus Cristo ao Pai na sua oração intercessória ou oração sacerdotal, conforme é chamado o texto de João, capítulo 17. E lá, ele fala que ele veio para que nós conhecêssemos o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, a expressão é essa. João 17, 3. O único Deus verdadeiro, e a ele, que esse Deus verdadeiro tinha enviado. E ele diz lá que esta é a vida eterna, que esta é a salvação. E o Espírito Santo, por Paulo, ele escreve no livro de Efésios que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Eu disse aqui domingo e repito agora, que é por isso que o profeta, e depois Paulo repete, diz que nós precisamos conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e prosseguir em conhecê-lo. E nos exames de teologia que se fazia, hoje não é assim mais. Os irmãos terem uma ideia, eu já falei isso aqui outras vezes, só para lembrar. Meu exame durou 8 horas. Meu exame teológico para eu ser ordenado a pastor. E havia 10 pastores me examinando. Nós só paramos para almoçar. E foi um almoço ali mesmo, no ambiente da igreja. Mas era muito comum. E o pastor que pediu a minha ordenação, que encaminhou os meus documentos, ele falou comigo assim que, quando ele foi examinado, ele é pastor em Belo Horizonte, a igreja que me ordenou é de Belo Horizonte, eu não fui ordenado aqui em Sete Lagoas, ao ministério.
ele falou assim, olha, é possível que tenha algum lá, pela comissão que eu estou vendo aqui, que foi formada, comissão de exame teológico, que vai mandar você definir Deus. E aí, existem alguns teólogos que definem, que tentam definir Deus. Jesus Cristo disse que nós temos que conhecer a Deus. Mas quando ele fala que é para conhecer a Deus, não é através de uma definição. Eu disse aqui, domingo, você vai se lembrar, se você estava me acompanhando de casa, você vai se lembrar também, de que as pessoas acabaram tendo uma imagem de escultura e falando a ela como se falassem a Deus, porque eles não sabem que Deus é vivo na experiência e que nosso Deus não só nos ouve, mas Ele fala conosco. Ele se relaciona conosco. Então, esse conhecer não é só pedir a Ele uma cura e receber uma cura, não. Isso são experiências. Isso é medíocre para um crente pensar assim. Não é só pedir a Ele um emprego e receber um emprego, não. Não é isso. Aqueles 9 leprosos que não voltaram para agradecer, estiveram com Jesus Cristo, com Ele, falando com Ele, pedindo a Ele, orando. Foram curados e só um conheceu a Deus. Só um foi revelado a Deus. Então, quando Jesus ora em João 17, ele está orando assim: Senhor, não me dê a mim, porque ele disse na sua oração sacerdotal, que as pessoas que vêm a ele, elas são do Pai, e o Pai os dá essas pessoas a ele, para ele cuidar, para ele ser pastor, supremo pastor, o Senhor Jesus. Sim, não me dê crentes medíocres, como aqueles leprosos que eu curei, e que enquanto eles iam a caminho da cura, eles foram curados, e só um eu pude salvar. Eu pude te revelar o Pai a ele. Não me dê crentes medíocres assim. E então não é possível definir Deus. Uma certa vez um pastor que eu admiro muito, disse assim, cuidado com teólogos. É preferível ter um pastor que é teólogo do que um teólogo que não é pastor. Porque alguns teólogos definem. Mas há uma coisa que eu quero nesta noite falar com você em continuidade à mensagem de domingo. Deus não é possível ser conhecido por definição. Existem definições que te faz conhecer alguma coisa, algum princípio, algo que você pode falar que agora então conhece porque leu, porque estudou, porque aprendeu. Mas Deus não. Mas Deus pode ser percebido. Deus pode ser sentido. Deus pode ser vivenciado. E quando Jesus ora para que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro, Ele está falando isso, para que eles relacionem, te conheçam por te sentir, por conviver, por ter intimidade, por estar próximo. E eu quero perguntar a você, que está aqui essa noite, como que você percebe Deus nesta hora? Qual é a sua percepção dele? Quero perguntar a você que está em casa. Tomara que as minhas palavras estejam explícitas. Como que você percebe Deus? Deus está aí perto de você. Ele está em você pelo Espírito Santo. Deus está aqui. Ele está em nós pelo Espírito Santo. E o que Jesus Cristo queria, e Ele orou por isso, qual é a percepção que nós temos de Deus. Como é que você percebe Deus? Como é que é? A Bíblia nos dá algumas teorias. Por exemplo,
A Bíblia diz que Deus é construtor de uma igreja com pedras vivas. Está escrito lá para o Paulo, Efésios. E essas pedras somos nós. Ele está construindo uma casa. Isso é uma definição de Deus. A Bíblia chama Deus de agricultor. Jesus disse assim: o pai plantou uma vinha e jorrou água sobre ela, que é o Espírito Santo. E essa vinha vai frutificar. E em algumas vezes ele nos chama, ele nos conclama a trabalhar nesta vinha, a ser trabalhadores dessa vinha. Então isso é uma definição de Deus, ele é um agricultor. Mas Jesus não está falando disso. Não, Jesus não está falando disso. Jesus está falando de como que você percebe Deus. Qual é hoje a sua imagem, a sua compreensão de Deus? Qual é a sua percepção de Deus? A hora que você ora, agora que você está aqui no culto. Quais os efeitos a oração sacerdotal de Jesus, lá de João 17, está produzindo na sua vida? Qual é a sua imagem de Deus? Como é que você percebe Deus? Agora nós estamos aqui meio de zorro, né? Só eu. Ah, como é que é bom ficar sem máscara, você porque não sabe. Só eu estou sem máscara, porque senão ia prejudicar principalmente a transmissão pela internet. Então tem algumas pessoas que eu olho assim e não sei quem é. Um dia desses, primeiro culto, um dia desses não, né? Está tão recente. Foi o terceiro, né? Terceiro. Foi no primeiro culto. Uma pessoa tinha me dito que não estaria aqui e ela estava. E eu não a vi aqui. E quando eu saí do templo pela voz, eu cumprimentei algumas pessoas, e essa pessoa respondeu, fantasiada de zorro, e pela voz eu conheci. Algumas pessoas a gente conhece, né? Mas tem que estar mais perto. Mas o Senhor Jesus quer que você conheça Deus, de percebê-lo perto de você, de senti-lo perto. Deus é percebido. Deus é percebido. Uma pessoa, nós vamos alcançar esse tempo agora, depois dessa tal pandemia. Tal não, ela existe mesmo. Mas as pessoas precisam entrar no nosso culto e não saber definir Deus, mas dizer, Ele está aqui. Precisam senti-lo. Mas isso tem que começar de nós. Nós precisamos perceber a Deus. Como é que você percebe Deus? Quando você vai orar no seu quarto. Como é que você percebe Deus? Como é que é isto? Qual o efeito da oração sobre sua vida? Deixa eu falar para vocês. O Senhor Jesus, aqui nesse texto que nós lemos, ele dá várias importantes instruções aos seus discípulos, discípulos apóstolos e outros discípulos. E nesses versículos, especialmente que nós lemos, ele dá uma definição de percepção de Deus. Sabe por quê? Eu tenho dito a você, você me ouviu, os que ouviram, os que tiveram a dedicação de conectar no nosso canal, me ouviu dizendo de que a nossa história ela não anda sozinha. Nós percebemos Deus conosco na nossa história. Tanto na história que está acontecendo, é possível você perceber que Deus está com você, que Deus está ali. Então, Deus não usa máscara. Deus não tem medo de coronavírus. Então, você vai reconhecê-lo. Eu já sou ruim de passar perto de uma pessoa na rua e ver que é ela. Quase que tem que me pegar pela gravata
Não estou falando gravata assim, não. Me dá uma gravata mesmo. Eu aqui. Eu sou péssimo. Imagina agora de máscara. Mas Deus não usa máscara, não. Deus quer que você o perceba de tal forma que em alguns momentos as pessoas vão dizer: essa pessoa é louca. De repente, ele começa a glorificar, a falar alguma coisa, e ele diz que está falando com Deus, ele começa a sentir Deus, e o ambiente fica diferente, e há algo nele, sim, ele está sentindo algo, ele vê algo, sim. Você vai ver pessoas sentirem Deus com você. Você vai percebê-lo, e vai ver, vai perceber que as pessoas percebem que ele está com você. Esta igreja é a igreja de Jesus Cristo. Ela andou sumida, ela andou apagada, ela andou extinta, ela andou buscando grandes programas. Eu não aceitei isso. Vocês acham que eu não gosto de ouvir pregador famoso? Gosto demais. Se eu pudesse, eu só ouvia. Eu estou no púlpito, não estou brincando com isso, não. Eu nunca pedi para pregar, irmãos. Eu nunca pedi uma oportunidade ao meu pastor. Eu sempre preferi ouvir. Eu só falei quando tinha que falar. Quando Deus quis que falasse. Então, mas o pastor não convida um monte de gente para vir falar. Não, eu não convido, não. O evangelho não é esse, não. O evangelho é de relacionamento, é de perceber Deus, é de intimidade com Deus. O evangelho é uma coisa verdadeira, existencial. Nós não somos desse mundo, não. Nós somos um povo diferente. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos luz do mundo. Somos sal da terra. E o Senhor Jesus Cristo aqui, depois de dar alguns ensinamentos, ele fala assim, deixa eu falar para vocês. Nós estamos passando pela pandemia e tem crente mais com medo. Medo de quê, irmão? Vou falar primeiro para você que está aqui. Agora mesmo eu falo com você. Em casa. Deixa eu falar para você. A vida do crente não está na mão da doença, não. Não está. Está na mão de Deus. Se o Senhor planejou levar alguém nesse tempo que na história vai chamar a era, o tempo da pandemia do coronavírus, ele vai levar. E não precisa do corona, não. Ele só fala assim, vem, e você irá. E eu irei. Agora, se Deus não planejou levar alguém, algum de nós, alguém da sua igreja, alguém do seu povo, pode ter coronavírus, irmãos, 19, 18, 1.900, 19 milhões, pode ter coroa, pode ter o que for. Não tira a sua vida está nas mãos de Deus. Irmão, se você está em casa porque tem que estar, eu quero que você sinta a bênção de Deus em saber que a sua vida está na mão de Deus. E que nenhum coronavírus, nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhuma enfermidade, nem que é consequência do pecado, vai tirar a sua vida nesse tempo, se Deus não planejou chamar você à eternidade. Não viva pensando nisso. Medo do quê? A gente não canta que está com saudade de ir para ficar com Jesus? Eu não sei se essa igreja conhece, mas me veio à mente agora. Não tem um cântico que fala assim, eu quero ir com Jesus, eu quero ir. Não tem um assim? Um corinho, quem conhece? Uma coroa preparada está para mim. Vocês também são muito novos. Mas eu já regi isso. E quando eu for à presença do meu rei, uma coroa de suas mãos receberei, eu quero ir.
Mas tem outros aqui que dizem isso, eu estou dizendo dos meus lá, né? Medo do quê? Deixa eu falar para você, ó. Você que tem casa. Se você tiver com medo, ó, morre mais gente de trânsito que de coronavírus no mundo. E o que você tem que fazer? Não pode descer do passeio sem olhar para um lado e outro sem ver em carro. É a segurança. E se vem carro, não deve ser do passeio, deve deixar o carro passar. Aí então não vai te atropelar. Então hoje nós estamos enfrentando um vírus que está aí no mundo, assustando o mundo, que ele realmente contamina, e tem regras, 1,5 metro de distância, você tem que desinfetar as mãos, não coloca a mão no rosto, no olho, na boca, no nariz, é obedecer isso, e viver, e cantar ao Senhor, e fazer a obra do Senhor, e sem ter medo. Pastor, só está inventando isso? Estou não. Jesus disse aqui, ó, não se vendem. Pode olhar para sua Bíblia, 29 aí, ó. Por quê? Porque eu preciso parar. Eu esqueço, está na hora de parar. Aqui, ó. Está escrito aí no 29, não se vendem 2 passarinhos ou pardais. Tem Bíblia que fala pardais ou não? Ó, um monte, ó. Não se vendem 2 passarinhos ou pardais por um asse, ou por quantos dinheiros de cobre? Sim? Aí, irmão, é 1 cêntimo, 1 centavo, 1 cente de denário. Sabe por quê? Porque as pessoas que iam oferecer sacrifício eram pobres, esses passarinhos eram pegos para serem vendidos. E 5 moedinhas de cobre, ou há traduções mais antigas que falam em uma quantidade maior de moedinhas de prata, de peças de pratas. Comprava 5, comprava alguns pássaros daquele. Falou assim, ó, esses pássaros são pegos, é para levar para o templo. Mas aí o que o senhor está falando? Ele está falando assim, ó, nenhum deles vai ser pego para vir para o templo, para vir para o sacrifício, se Deus não permitir. A história dos passarinhos está aqui. Ó. Não andam sozinhas, não. Não andam. Então, meus amados, nós precisamos conhecer mais a Deus. É por isso que a igreja primitiva era destemida, falava assim, vai matar você a espada, eu sou de Jesus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus morreu na cruz para salvar, Jesus ressuscitou dos mortos, Deus levou Jesus para estar à sua direita nos céus, e ele vai matar você, vai dar para o leão, Jesus é salvador do mundo, Jesus é o pão que desceu do céu, Jesus é a luz do mundo. Vão queimar você a fogo lento. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o presente de Deus. Jesus é a razão da minha vida. Por quê? Porque eles conheciam o Deus verdadeiro que Jesus veio revelar. Ó, há 22, 23 anos atrás, quando eu recebi meu primeiro convite para pastorear uma igreja, eu estava parado, eu era membro dessa igreja, não estava pastoreando. E eu fui a uma reunião, eu podia hoje ser pastor da primeira igreja ali, ó, chamava Igreja Batista Calvário, essa primeira igreja. Foi o primeiro convite que eu recebi. Eu cheguei numa reunião de pastores. E não achei que era vontade de Deus. Porque a igreja brasileira hoje não está assim mais, não, viu, irmãos? Virou uma bagunça todo mundo. A igreja brasileira, nacional, convenção não está assim mais, não. Mas era mais organizado, tinha mais definição de doutrina, de fé, de teologia. E eu falei, não. Eu falo línguas dos anjos, eu creio nisso, eu prego isso, eu oro para as pessoas falarem. Eu não posso fazer isso. Disse para mim. E não quis. Mas comecei a dizer a Deus,
Deus, eu só volto a pastorear se for para ganhar almas. Se for para estruturar uma igreja para ela ser ganhadora de almas. Para que isso que Jesus orou, queridos, para que as pessoas conhecessem de fato a Deus, para que essa presença de Deus fosse a verdade. Agora, se não, sabe o que acontece, irmãos? E a gente cresce e consegue pagar, viu? Eu começo a anunciar, cantor fulano de tal, agora não sei, né? Tem cantor aí que foi cantar e pegou treino no outro, então não rolo danado. Talvez falar, as inscrições param, viu, evangelista Emerson? Mas antes da pandemia, se eu falasse, vai vir cantor fulano de tal, ia ter que fechar o portão lá, porque ia dar problema com o corpo bombeiro, tanta gente que ia ter que ir. Pastor fulano de tal. Mas não. Essa igreja já teve reuniões até de 450 pessoas, sem ter pregador nenhum no Projeto Vida, porque nós anunciamos que Jesus ia abençoar as pessoas aqui. E nós queremos uma igreja que isso não vale a pena. Uma igreja que a sua história seja marcada por essa presença, para que o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a pessoa bendita do Espírito Santo, se manifeste a hora que nós reunirmos, a hora que nós congregarmos, a hora que nós falarmos da nossa fé. Então, Jesus falou assim, deixa eu falar para vocês. Vocês são as pessoas mais felizes do mundo. Porque não um pássaro desses que estão sendo vendidos aí na porta do templo, eles não caem numa armadilha se Deus não quiser que isso aconteça. E Jesus continua, porque eu preciso terminar. E como disse domingo, esse texto é muito rico, eu ainda estou falando de domingo ainda. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. O meu era mais fácil, né? Mas imagina alguns irmãos. Como é que conta certos irmãos o cabelo de alguns irmãos? Irmãs. Mas a Bíblia diz que está contado. Deus sabe de tudo sobre você. Viu? Você que tem muito cabelo, ele sabe quantos cabelos você tem. Está escrito aqui, ó. Se isso não for verdade, então vamos parar. Vamos embora para casa, não tem culto, não tem mais vida eterna, não teve Calvário, não tem nada, não tem Deus. É a mesma Bíblia. Jesus falou assim, ó, vocês fiquem sossegados. Os passarinhos, Deus cuida deles. E Ele sabe tanto de você. Ele anda tanto com você. Ele quer tanto você, que até os cabelos da sua cabeça estão contados. Ou seja, não vai cair um cabelo da sua cabeça se Deus não permitir que isso aconteça. O crente está nas mãos de Deus. Jesus está falando aqui, ó. E aqui está dizendo mais, queridos. Hoje é culto de oração, pastor. Para orar precisa saber disso, irmão. Para orar precisa saber que a hora que você for para o seu quarto orar, Deus é mais real do que você está me vendo. Você pode ter certeza que Ele vai estar com você mais do que tem coronavírus na rua. No entanto, você passa álcool na mão, você está tendo mais fé no álcool do que nessa presença de Jesus. Aqui, ó. Está escrito aqui. Não temais. Versículo 31. Tem Bíblia aí que está assim, não tenha medo. Faz assim para mim ver, não é? Tem alguma que está escrito assim, não tenham medo. Pelo menos a King James diz assim. E a NVI, se eu não estou enganado. Não tenham medo. Não temais. Deus sabe de tudo. Deus tem tudo nas suas mãos. Deixa eu te falar. Então a pandemia foi Deus que enviou? Não acredito nisso. Deus permitiu. Deus não é o fator causal de tudo nesse mundo, não. É o próprio homem. Deus nunca permitiu que o pecado entrasse. Foi o homem que permitiu. Ele só não impediu. Porque Deus não está à parte de nada. Então Deus não está à parte dessa pandemia. Não, Ele permitiu. Mas parece coisa de homem.
para as coisas de homem. E deixa eu te falar uma coisa. Aqui está dizendo no versículo 30, no versículo 31, que nós não precisamos ter medo. Sabe por quê? Nós valemos mais do que os pardais. Nós valemos mais que os passarinhos. E Deus sabe até do medo que eu tenho. Deixa eu te falar uma coisa. Quem diz que não tem medo, mente. Se você ficou ofendido, eu já estou te pedindo perdão em nome de Jesus. As pessoas têm medo, eu tenho medo. Mas quando você tiver medo, lembra disso aqui. Fala assim, eu quero perceber Deus, Ele está aqui. Porque está escrito que Ele está aqui. Ele falou assim, ó, eu estarei convosco. 6 horas por dia. Amém? Amém não? Amém não. Todos os dias. 24 horas. Deus está assim em nós, ó. E vou contar para você. Nada. Ninguém. Meu pai falava assim, ó. Meu pai era um indivíduo simples. Mas ele falava assim comigo. Meu filho, o medo só dura enquanto a coragem não chega. Tenha medo de pessoas medrosas. Falava isso comigo. Não aproveite de alguém medroso. De repente, a coragem chega e ele é mais perigoso do que o outro. Então, quando o medo vier, você vai lembrar disso aqui. Jesus falou que você vale muito para Deus. Vale tanto que Jesus morreu por você, irmão. Sabe? Jesus perfeito, sem culpa, sem mácula. Deus não quis fazer outros homens. Ele nos amou e nos resgatou e deu Jesus por nós. Nós valemos muito. Eu sei que foi pago um alto preço, nós cantamos aí. Então, quando o medo vier, seja qual for a circunstância, você fala assim, deixa eu perceber, Ele está aqui. O Espírito Santo está ali com você. E se você está ali, se Deus está ali com você, se Deus está com você, se você percebe esse Deus, se você tem essa percepção de Deus, se o Espírito Santo está com você, nenhum mal te sucederá. Aí é o lugar do esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz que Jesus nos escondeu em Deus. A igreja precisa levantar a cabeça. Nós vamos ser diferentes. Nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. Tem pandemia, tem falta de emprego, tem H1N1, tem câncer, tem... O que mais? Tem um monte de coisa. Tem trânsito, tem... O que mais? Tem muita coisa. Tem problema de coração, que a estatística é maior do que coronavírus. Não sei mais o quê. A vida inteira eu ouço falar que falta vaga na UTI. Ô, irmãos, levanta a cabeça e fala assim, eu sou igreja. Qual é a sua percepção de Deus? Quem é Deus para você? Em que lugar você está? Você não entrou numa religião. Você passou a pertencer a Jesus Cristo, ao Deus único, o verdadeiro, que Ele trouxe o conhecimento dele nesse mundo. Então você não está na mão de coronavírus, não. É por isso que eu estou aqui. Quando eu aceitei ir lá no comitê para defender a abertura dos templos em nome de toda a igreja, eu sabia que eu tinha 62 anos. Fazer agora. Mas quem faz mês que vem já fez, né?
Eu acho que não vai cair mais, não. A conta do meu cabelo é fácil de Deus fazer. Até lá cai muito pouco. Eu sabia. Eu sabia que sou diabético. Sabia. Sabia que sou hipertenso. Essas pessoas que me perguntaram se eu ia mesmo, e eu disse, eu vou. Eu vou porque não tem uma pessoa para ir que pudesse conversar sobre segurança. Eu trabalhei 30 anos com isso. Eu fiz muito curso de capacitação para mexer com isso. Eu vou, sim, para a igreja, para eles saberem que na igreja tem pessoas que sabem fazer isso. Eu vou, sim, porque eu vou ter oportunidade de falar lá. Mas o que eles não sabiam, o que essa pessoa que pensou assim não sabia, é que eu sou de Jesus Cristo. Eu estou escondido em Deus. Ah, então o senhor é a favor de ir para show, para festinha, fazer aglomeração? Não, não sou, não. Eu sou a favor de fazer a segurança que tem que ser feita. Eu ser de Jesus Cristo não me manda desobedecer normas, leis, conceitos, preceitos. Não, não manda, não. Mas principalmente essa peste aí, ó. Tem uns governantes aí, ó. Diz que tem negócio de direito de expressão, vou falar, né? Que parece que o bicho só ataca a certas horas. Eu fui numa cidade, né, que não. Que só podia até meio-dia. Eu falei, esse bichinho deve dormir até tarde, eles devem saber. Se podia até meio-dia, aí saiu um decreto permitindo até as 13 horas. Eu falei, olha, descobriu que ele não sai tão rápido. Ele levanta, espreguiça, almoça. E ainda mais, liberou o comércio o Dia das Mães. Falou, o bichinho vai ficar com a mãe, ele não pega. Sabe, irmãos, é peste que voa. Esse povo está errado. Voa meio-dia, voa de noite, voa na escuridão, como diz lá o Salmo 91, né? É, mas tem mais, irmão, não é só essa, não. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Misericórdia, só essa coisa. Temos que ir embora, sem desobedecer. Vou falar para vocês uma coisa. Ó, tem coisa mais perigosa no mundo com a qual ninguém está preocupado. A violência, um monte de coisa. O negócio é ser de Jesus Cristo. É estar escondido em Deus. É saber aqui, ó, que nem pássaro foge ao seu controle. Que os nossos cabelos estão contados. É saber aqui, ó, do versículo 31. Não temam. Quem tem medo não tem fé. Tenha fé. Não fica triste, não. Crente pode dar depressão por causa de pandemia, irmãos, por causa de coronavírus, ou por outro vírus, ou por qualquer coisa, não. O crente está nas mãos de Deus. É por isso que a gente cantou um dia desse, no final de um dos nossos cultos, que porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Antes da gente orar, contar uma coisa para vocês de rir. Naquele culto, o Monetinho teve um problema de última hora. E ele não pôde vir. Aí nós chegamos aqui, o Emerson me falou uns 15 minutos, né? Não, deixa ele lá, resolvendo lá as questões e vamos para o culto. Aí, quem fez o primeiro louvor? O Emerson, o evangelista Emerson. E eu resolvi cantar no fim. No dia apareceu os problemas tudo resolvidos. E não falhou mais para a gente não cantar mais no lugar dele. Só se eu não vou deixar a igreja parecer que não tem gente que canta lá. Estava aqui firme. Deixa eu falar para vocês. A vida está na mão de Deus. Na mão de Deus. Então, assim, ó, a igreja está voltando. Toda a liberdade que Ele nos der de aglomerar, não.
Se você falar que eu falei isso, está mentindo. Mas dentro das normas, vamos ser igreja, irmão. Vamos orar. Vamos buscar o Senhor, vamos pregar o Evangelho. Vamos perceber Deus. Vamos confiar no Senhor. Vamos andar de cabeça erguida. Vamos andar sem medo. Vamos andar com fé. Fé no coração. Sabendo que o Senhor é que dirige a nossa história. Fica de pé, por favor.